Evangelho segundo João, no capítulo 15, os 2 primeiros versículos nos dizem assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu quero começar com esse texto, vou usar alguns outros, mas eu quero começar dessa passagem falando com você sobre... O tema do sermão de hoje é desenvolvendo uma cultura multiplicadora em nossas vidas. Desenvolvendo uma cultura multiplicadora em nossas vidas. Quando eu leio a palavra frutificar na Bíblia, eu penso exatamente que o que nós normalmente usamos como multiplicação, a linguagem bíblica normalmente usa frutificar, ou muitas vezes usa frutificar. E quando nós pensamos, então, em expandir, em multiplicar a igreja, em plantar igrejas em Joinville, nós podemos correr um risco, e eu acho que, na verdade, nós corremos um risco, é de pensar que isso é alguma coisa que a igreja vai fazer, mas que não necessariamente eu ou você vamos fazer. A minha igreja, ela tem um projeto de plantar uma outra igreja. Mas não é o meu projeto. É um projeto do meu pastor, é o projeto do pastor Rodrigo, é o projeto do conselho, é o projeto de alguns, mas não é o meu. A minha igreja tem um projeto, mas eu não tenho esse projeto. Eu não gostaria que fosse assim. Esse não é o meu projeto. O meu projeto é conquistar a igreja para nós avançarmos juntos. Por quê? Porque um projeto de uma multiplicação de uma ou mais novas igrejas pode servir também como uma alavanca para uma mudança em nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias. É fácil pensar na grandeza e na beleza e na relevância de plantarmos igrejas na cidade ou em qualquer lugar. Não é tão difícil convencer um cristão da relevância disso. Dificilmente um cristão ia abrir a Bíblia e dizer: pastor, eu sou absolutamente contra a plantação de novas igrejas, isso é uma profunda heresia, que barbaridade que o senhor está tentando conduzir a igreja. Dificilmente alguém faria isso. Mas o que é possível fazer com mais facilidade? Eu me alienar desse processo, eu não me envolver nesse projeto, e eu não construir uma cultura multiplicadora ou uma cultura de frutificação, uma cultura frutífica na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu posso frequentar uma igreja, eu posso ser membro de uma igreja, eu posso ser líder de uma igreja, eu posso ser pastor de uma igreja que multiplica, que planta outras igrejas, e eu não ser multiplicador. Eu posso ser membro de uma igreja que é frutífera e eu não ser frutífero, e minha família não ser frutífera. Eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que o frutificar da igreja, e a expansão da igreja, e a plantação de igrejas, e a multiplicação de PGMs, fosse resultado de uma mudança, de uma nova cultura, de um novo normal entre nós. Talvez você, ao longo da sua trajetória cristã, talvez você, ao longo da sua caminhada com Cristo, você nunca foi um crente frutífero nesse sentido, de ganhar outro, de compartilhar o evangelho com outro, de evangelizar outro, de discipular, de ver aquela pessoa, de tornar-se responsável, de tornar-se um pai, uma mãe espiritual sobre outros. Interessante que algumas pessoas, eu me relaciono com elas, e elas têm um profundo conhecimento bíblico, e elas têm um conhecimento vasto mesmo assim, da Bíblia e da igreja e da história da igreja. E às vezes, conversando, eu digo algumas coisas e eu me surpreendo quando a resposta diz: não, pastor, isso eu nunca fiz. O que ele nunca fez? Ele nunca cuidou de outra pessoa. Nós nunca fizemos isso. Há pouco tempo nós precisávamos de um casal que acompanhasse uma moça surda. E a família dela.
E eu conversei com uma pessoa e pedi ajuda, e eles prontamente se dispuseram a ajudar. Eles eram esse perfil. E eles me disseram, pastor, mas isso nós nunca fizemos. Eu falei, se vocês nunca fizeram isso, eu vou me surpreender muito então com isso. Por quê? Porque o padrão normal é que a gente pode ser um bom crente, um bom membro de igreja, mesmo que a gente não se envolva jamais, em momento algum, com evangelismo e com o discipulado de pessoas. Ou seja, mesmo que a minha igreja possa ser frutífera, discipuladora, evangelizadora, eu não sou. Minha família não é. Isso não faz parte dos nossos planos. Quando eu leio esse texto, que Jesus está dizendo, o que ele está dizendo, a minha interpretação do que ele está dizendo é que o discípulo de Jesus, ele tem uma vocação natural para gerar fruto. O evangelho tem uma vocação, o evangelho e como consequência o evangélico, significa evangélico, hoje evangélico pode significar muita coisa, a palavra, o termo. Na cabeça de um é uma coisa, na cabeça de outro é outra coisa, de outra coisa. Mas o evangelho, ele tem uma vocação para multiplicar. E, portanto, no evangélico, deveria ter também. O que Jesus está dizendo é que ele é a videira, os crentes, seus discípulos, são os ramos, e existem alguns ramos cheios de frutos, mas outros cheios de folha. O que está cheio de folha, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai limpar. Ele vai limpar as folhas, ele vai podar, ele vai limpar. Para quê? Para matar? Não, não é para matar. É para que ganhe força, para que aqueles ramos, que ao invés de terem frutos, têm apenas folhas, eles também possam frutificar. O texto é muito simples. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Muitas vezes nós temos uma questão que parece sem solução. Que é o quê? É quando nós queremos avançar como igreja no sentido da multiplicação, no sentido da expansão, da evangelização da cidade, de nós alcançarmos bairros, condomínios, num projeto de evangelização que nos mobilize a todos. Mas nós não entendemos, quer dizer, até entendemos intelectualmente, mas nós não levamos para a prática a ideia de que todo discípulo de Jesus tem um chamado para frutificar, tem um chamado para multiplicar, tem um chamado para fazer discípulo. Nós podemos multiplicar uma igreja por esforço de alguns. Nós podemos plantar uma outra igreja ou algumas outras igrejas com o esforço de alguns. De alguns que pegam no chifre, de alguns que vão orar por aquilo, de alguns que vão contribuir economicamente, de alguns que vão mudar o seu estilo de vida por conta de avançarem com esse projeto da evangelização da cidade. Mas o chamado continua sendo para todos, mesmo quando só alguns se envolvem, mesmo quando só alguns se abrem, mesmo quando só alguns desejam construir um novo normal, o chamado continua sendo para todos. Porque o chamado não é meu. Na verdade, ele também é para mim, assim como é para você. A gente poderia dissecar esse texto e tratar tantas e tantas coisas, pastor, mas esse fruto não seria assim no caráter, não seria assim em santidade, não seria assim. A gente poderia ficar aqui e ir por esse caminho. E eu até acredito que tem essa dimensão o texto. Mas tudo isso que a gente pudesse levantar não exclui a premissa básica. Que a primeira coisa que vem à mente, quando nós falamos de fruto numa árvore, quando nós olhamos para esse texto, tem a ideia de poda, de limpeza, e quem já lidou, mínimo que seja, com plantação, vai entender que está querendo o quê? Está querendo colher. Está querendo que a planta tenha saúde, para que haja o quê? Colheita. Está falando de vidas. Está falando de uma ovelha que gera ovelha. Está falando de discípulos de Jesus que começam a ter
para si mesmos o objetivo de fazerem discípulos para Jesus. Quero ler um segundo texto com você e avançar nessa reflexão. Um pouquinho antes de lermos outro texto. Quero compartilhar algo com você. Jesus nunca deu uma ordem. Jesus nunca falou para os discípulos fazerem alguma coisa que ele não pudesse ser exemplo daquilo. Quando Jesus diz para os discípulos fazerem discípulos antes da sua ascensão, depois da sua morte, da sua ressurreição e antes da sua ascensão, os discípulos não tiveram nenhuma dúvida do que eles deveriam fazer. Por quê? O que Jesus tinha feito com eles. Quando o Senhor Jesus fala para eles morrerem, a ideia de fazer discípulo é uma ideia de morrer para si mesmo. E que por isso é tão difícil. Eles viram isso em Jesus. Então, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que tem que acontecer com o grão quando ele cai na terra para produzir fruto? Morrer. Tem que morrer. Se não morre, não produz fruto. O problema é que nós gostamos de ficar vivos. Nós temos dificuldade em fazer morrer coisas na nossa vida. E como a gente não consegue fazer morrer uma série de questões na nossa vida, nós não conseguimos atingir o outro pedaço, que é sermos frutíferos. Veja que eu não estou falando de relação com a instituição. É outra coisa. Você pode ser um membro da igreja sem morrer? Pode. Você pode frequentar a igreja uma vida inteira sem morrer? Pode. Até porque ninguém tem um aparelhinho para passar em você. Ninguém, quando você entra ali, o máximo que acontece é despentear um pouco o cabelo das irmãs quando aquela cortina de vento está ligada. É o máximo. Mas não tem nenhum detector de gente que morreu e de gente que não morreu. De quem está vivo para si mesmo ou de quem já morreu em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não imaginamos, por mais incrível que seja, nós criamos um normal, um padrão de normalidade em que alguém diz que morreu para Jesus e que, portanto, é um discípulo de Jesus, mas ele não morreu o suficiente para ser frutífero. E como se isso fosse normal. No Evangelho de João, irmãos, o tempo todo isso vem. Quando a gente vai passando ali, se você está lendo o Evangelho de João, você vai perceber isso. Do 12 ao 19, Jesus vai gastar tempo explicando que para dar fruto no reino é preciso morrer. Então, se eu quiser não apenas que a minha igreja multiplique, frutifique, que ela participe de uma expansão, que ela plante uma igreja em algum lugar, mas se eu quiser me envolver como pessoa, envolver a minha família, nós precisamos fazer morrer tudo aquilo que é nocivo para nos tornarmos multiplicadores ou para nos tornarmos frutíferos. Eu preciso desenvolver uma cultura de multiplicação, eu preciso desenvolver uma cultura. Você pensa em alguém que está dizendo assim, um casal, nós queremos ter filhos. Chegou o tempo de termos filhos, nós queremos gerar outras vidas, nós queremos gerar uma nova vida, nós queremos que o nosso amor se expresse gerando uma nova vida, e ele pede oração na igreja, e as irmãs começam a orar, os irmãos começam a orar, os PGMs começam a orar e tal, e ela não para de tomar um anticoncepcional.
Faz sentido para você? Por quê? Porque se eu quiser levar adiante o projeto, eu preciso mudar alguns comportamentos. E além, senão não vai. Não são poucas as vezes que nós, intelectualmente, e até porque a gente já entendeu a religião, nós já entendemos o ambiente religioso que nós frequentamos, nós agimos de forma parecida. Nós, na verdade, todos desejam. Quer que a igreja cresça? Quero. Quer que a igreja avance? Quero. Quer que o Joinville seja evangelizada? Quero. Quer que existam mais igrejas nos bairros da cidade? Quero. Mas o que eu faço para contribuir para isso? O que na minha vida vai mudar? Que cultura nova eu vou construir na minha vida e na minha casa, entendendo que eu sou parte desse projeto de Deus? Nós precisamos de renovação de mente. Nós precisamos de uma renovação de coração. Nós precisamos de um novo padrão de normalidade. Precisa ser normal que os crentes sejam discipuladores, que os crentes sejam evangelizadores, que na semana de um discípulo de Jesus conste espaço rotineiro e sistemático para ele investir em vidas, em relacionamentos. Por quê? Porque ninguém vai conseguir discipular ninguém se não se relacionar. Simples assim. Porque se nós não nos dedicarmos a isso, nós não teremos discípulos, nós não faremos discípulos. Eu posso até evangelizar alguém sem me relacionar com ele, mas discipulá-lo jamais. E a ordem não é apenas evangelizarmos pessoas, mas fazermos discípulos. E a ordem não é minha, não é de nenhuma igreja, é de Jesus. Se nós não formos renovados, limpos pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos querer fazer morrer muita coisa na nossa vida, que nós gostamos dela, que nós nos inclinamos para ela e que trazem conforto para nós. Separar tempo para estar com pessoas, separar tempo para orar por pessoas, separar tempo para construir vínculos, separar tempo para alguma coisa que, do ponto de vista mais estrito, não rende nenhum benefício para você, só para o outro. Na lógica desse tempo, na lógica dessa sociedade é isso, não é na lógica do reino. A lógica do reino é completamente outra. Existem alguns elementos que são extremamente nocivos, que atrapalham a que o discípulo de Jesus, a que o membro da igreja seja de fato um discípulo. Essa lista talvez seja inesgotável e eu não saberia, mais que eu me lembrasse de coisas, acho que ficariam faltando. Mas eu destaquei algumas. Uma coisa que contribui muito, muito para nós sermos infrutíferos é o fato de vivermos superficialidade espiritual. O que eu chamo de superficialidade espiritual? É nos acostumarmos com a forma da religião, é nos acostumarmos com a agenda religiosa, sem permitir que isso transforme a cultura da nossa vida e da nossa família. Não é preciso mudar muito para frequentar um culto domingo à noite. Algumas pessoas vieram de outras regiões do Brasil em que a igreja tem uma série de atividades durante a semana muito mais intensa do que aqui, vieram de igrejas maiores e já passaram por outros centros. Muitas pessoas aqui que hoje vêm para Joinville vieram de outros lugares, eu sou um deles. Não é fácil, não é tão difícil levar as pessoas para participar de um evento. Esse evento pode ser uma escola bíblica, esse evento pode ser um PGM, esse evento pode ser um ensaio do coro, esse evento pode ser um culto. Não é tão difícil fazer isso. Não é mesmo. Mas é muito difícil você comprometer a sua vida em orar pelas pessoas que estão ao seu redor e que precisam do Evangelho. Separar tempo para orar em benefício delas. Separar tempo para servi-las, para amá-las, para manifestar o amor de Jesus com ações práticas na direção dela. Isso é profundidade.
Isso não é apenas ter um evangelho que você entendeu o evangelho, não é ter um evangelho que é intelectual, mas é um evangelho que muda a cultura da sua vida, que muda a cultura da sua família. E aquilo que parece ser impossível hoje começa a se tornar real. E mais do que isso, começa a se tornar prazeroso para você. E mais do que isso, além de prazeroso, significativo. Aquilo começa a ter valor para você eterno. E se torna um hábito. Como é difícil formar um bom hábito, né? Formar maus hábitos é muito fácil. Formar bons hábitos é um grande desafio. Mas nós estamos diante de desafios e nós podemos aproveitar tudo isso para construir hábitos novos, para construir um novo padrão de normalidade. O versículo 16 do capítulo 15 de João diz assim: Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto. Quem está falando? Jesus. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceder. É interessante que Jesus deixa claro aqui mais uma vez que os discípulos dele são chamados para produzir fruto. Nós não deveríamos discutir, porque me parece muito elementar, se o cristão deveria frutificar um outro cristão ou não, se uma ovelha deveria gerar outra ovelha ou não. Isso me parece muito elementar. A Bíblia está recheada dessa verdade, ela é clara. A questão é, por que eu não consigo? Por que eu não desejo? Por que isso não é prioridade para mim? Por que isso não entra na minha agenda? Por que isso não entra na minha avaliação de como anda a minha vida com Deus? Porque a gente vai encontrar o quê? Que as pessoas vão dizer, eu estou muito bem com Deus. Eu estou bem demais com Deus. Estou em paz com Deus. Estou em paz, pastor. Sem encontrar um traço nessa vida de nenhum compromisso com a evangelização dos perdidos. Mas que paz é essa? De onde vem essa paz? É estranho, irmãos. É estranho ao Evangelho, é estranho ao Novo Testamento, que o cristão esteja em paz, mesmo descomprometido da missão de Jesus para ele. Essa paz é fruto do quê? De engano. Porque quando eu digo eu não consigo, mas eu não tenho paz, eu quero corrigir isso na minha vida. É um outro discurso. Não é discurso de quem está apático. Não é discurso de quem está dormindo. Não é discurso de quem está acomodado. Não é discurso de quem está satisfeito com tão pouco. Não. Eu não consegui. Eu preciso de ajuda. Eu preciso construir um novo normal na minha casa. Eu preciso construir um novo normal na minha família. Eu ainda não consegui. Mas eu não abro mão de fazer aquilo que o Senhor Jesus determinou para a minha vida. É diferente. Por que será que Jesus quis que os discípulos dessem fruto? E por que isso é assim, né? 15:8 nos dá uma direção. Versículo 8 do capítulo 15. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Olha que construção. Tudo amarradinho. E assim vos tornareis meus discípulos. Mas por que é frutificação importante? Porque isso glorifica a Deus. Porque isso traz glória para o Pai. Porque isso é glorioso para Deus. A minha vida é para a glória de Deus. Como que sua vida é para a glória de Deus se não há nenhum traço de um comprometimento com a missão? Que glória é essa para Deus? A prova de ser discípulo de Jesus passa também, não é a única coisa, mas passa também por frutificar outras vidas. Isso produz glória para o Senhor na terra.
vidas transformadas, famílias transformadas, a história de jovens e adolescentes transformados, gente que estava indo com tudo para as trevas, gente que estava indo para a perdição, mas que por conta da escolha de um cristão em fazer a vontade de Jesus, teve a oportunidade de ouvir o Evangelho e de ver o Evangelho funcionando perto dele e de receber a salvação. Isso é glorioso para Deus. Você conhece alguma coisa mais gloriosa para Deus? Você conhece alguma coisa que traga mais glória para Deus do que vidas transformadas, do que vidas salvas, pessoas evangelizadas, discipuladas, tendo suas histórias transformadas, suas famílias transformadas? O que é mais glorioso para Deus? E muitas vezes nós pensamos que nós vamos fazer alguma coisa aqui dentro, que seja a coisa mais gloriosa para Deus, que nós vamos ter um culto que vai ser a coisa mais gloriosa para Deus, que nós vamos ter uma celebração, que nós vamos ter uma banda, que nós vamos ter um pregador, que nós vamos ter sei lá o quê, um prédio que seja super glorioso para Deus. A glória de Deus se manifesta nas transformações das vidas, na libertação das pessoas, na remissão dos pecados, quando ela conhece o Evangelho funcionando através da sua vida e ela tem a oportunidade de receber essa salvação que também é direito dela, como a sua. O que é mais glorioso para Deus? Qual é a glória de Deus que nós buscamos, se ela não for comprometida com a missão? Agora, Mateus 21, 19, é o último texto que eu quero compartilhar com vocês. É um alerta. Mateus 21, 19 diz assim, e está falando sobre Jesus, tá? No 18 diz, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Aí o 19, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. É interessante que houve um juízo direto de Jesus. Um juízo por causa da esterilidade. Na cabeça de Jesus, aquela figueira, naquele tempo, naquela ocasião, que era uma ocasião própria para que ela estivesse com figos, que é o que ela produz. Mas mesmo na época de ter figos, ela não estava com nenhum fruto. Ela frustrou o plano de Jesus. E como consequência, recebeu juízo para si. E como consequência, ela perdeu a oportunidade de no futuro ser frutífera novamente. Nunca mais nasça fruto de ti. Às vezes nós não tratamos como coisa muito séria isso. Parece coisa de quem é apaixonado por números, de quem vê a igreja como empresa. Isso não parece coisa da Bíblia, né? De Jesus. Jesus vai fazer isso. Você acha que Jesus vai trazer juízo sobre a vida de alguém porque ele não está evangelizando, ele não está discipulando? Para, né? Jesus é amor, pô. O pastor é que faria isso. O pastor é brabo com esse negócio. É ele que faria isso, mas Jesus não. Talvez o grande problema é que a gente pense aqui, fala assim, ele fez com a figueira, mas com pessoas ele não faz. Pessoas são pessoas, né? Dá para comparar uma pessoa com a figueira. Mas é o princípio, gente. É o princípio. A questão é, por que aquela figueira estava ocupando espaço na terra se não é para cumprir a missão para a qual ela existe? Se ela não está aqui para cumprir a missão para a qual ela existe, o que ela vai ficar fazendo aqui? E esse princípio tem valor para nós. Esse princípio tem valor para quem é de Jesus. Esse princípio tem valor para quem é discípulo de Jesus. Porque se nós não mudarmos a nossa cultura, se nós não mudarmos a nossa agenda, se nós não mudarmos os nossos valores e princípios, nós nunca nos tornaremos frutíferos.
Nós até poderemos ser membros de uma igreja que seja frutífera, nós podemos ser até pastor de uma igreja que seja frutífera, ou coisas assim, mas nós não seremos. Mas o projeto de Deus não é que a sua igreja frutifique, não é que a sua igreja tenha um projeto de expansão, mas é que você tenha a expansão da sua mente, que você seja frutífero, que você seja multiplicador. Esse é o projeto. Essa é a ordem. Quero concluir. Quando a igreja tem desafios de expansão, e quando a igreja tem desafios de multiplicação, e quando a igreja tem desafios de multiplicação de PGMs, ou de plantação de novas igrejas, ou de abertura de congregações, ou de ponto de oração, ou o que for, isso é uma grande bênção para as nossas vidas. Por quê? Porque o assunto vem e nos dá a oportunidade de refletir que tipo de construção nós estamos fazendo. Porque quando nós estamos ensimesmados, nós sequer refletimos sobre isso. Quando nós não estamos com nenhuma ambição de expansão, de multiplicação, de frutificação, a gente vai olhando para nós o tempo todo, que é o que nós bem sabemos fazer. Isso ninguém precisa ensinar e desafiar. Você olhar para você mesmo e para as pessoas que você ama e querer o bem só para elas, não é difícil não, é fácil. Difícil é olhar para fora, para a necessidade dos outros e se colocar como resposta. Aproveite a oportunidade na sua vida, na sua família, para você construir uma cultura nova dentro da sua casa, para você ajudar os seus filhos a construírem isso, com o seu exemplo, com a sua paixão. Ajude as pessoas a mudarem suas agendas. Pastor, eu não faço porque eu não tenho tempo. Pastor, não tem tempo, olha a minha semana, pastor, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. É um rosário, assim, de atividades interminável. Parece uma coisa sem solução, não parece? O que você vai dizer para uma pessoa dessa? Pastor, não dá, não tem tempo, pastor. Olha, e só coisas legítimas. Você está trabalhando, está estudando, está isso, está aquilo, está isso. Como que só isso fosse importante? Pastor, não dá, pastor. Só tem prova essa semana. Só tem prova. Cara, depois que tu entra nessa vida aí, se não for a prova da escola, da faculdade, você vai ter prova a sua vida inteira. Se você desde pequeno é acostumado a não se comprometer com as coisas de Deus, porque você tem desafios pessoais, sabe quando que você vai conseguir se comprometer? Mas nunca. Porque é a prova disso, é a prova daquilo, é a prova daquilo, nunca mais vai melhorar. Você não vai estar nem no banco da escola, nem no banco da faculdade, nem nada, mas tu vai ter um monte de prova para a tua vida. E se ter prova, ou se ter compromissos, justificam você não se comprometer com a missão, você vai ter desculpa o resto da sua vida. Toda a sua vida você sempre vai ter o que fazer. Vai ter sempre gente cobrando coisas de você. Vai ter sempre responsabilidades e cada vez maiores sobre os seus ombros. Cada vez maiores. Sabe quando melhora? No céu. O céu melhora tudo isso. Enquanto isso não melhora não. Ah, mas agora eu estou casado, tá mulher, está casada, a gente está pagando isso, está pagando aquilo, a gente entrou, comprou os negócios, tal, tá bom. Depois vem os filhos, não, porque o filho está pequeno, pastor, o filho pequeno sabe como é que é. Aí depois é porque ele está na escola, depois é porque ele está na faculdade, depois você morreu, filho. Morreu e não fez o que tinha que fazer. Morreu e não construiu uma cultura nova. Morreu e deixou um legado negativo para os teus filhos e netos. Mas deixou um bom patrimônio, talvez. Mas uma referência espiritual de quem cumpria a missão de Jesus não deixou. A oportunidade de construir um novo normal é agora. É agora. É hoje. Não é depois, não. Até porque passa muito rápido. Fechou os olhos e abriu. Fechou os olhos e abriu, já é março.
Já é março.